criança no Rio de Janeiro, então eu sou do Rio de Janeiro. Lá eu atuo... Oi, boa tarde. Lá eu atuo com crianças oncológicas, transplante hepático, transplante de rim e também pacientes com necessidades especiais que vão fazer cirurgia ortopédica. Também atuo na rede particular do América e Samaritano, no Rio de Janeiro, onde eu sou rotina. E a minha palestra aqui vai ser mais uma conversa. Eu vou passar o meu dia a dia para vocês, o que a odontologia é capaz de realizar dentro do serviço público, dentro do SUS. O SUS dá todo o suporte para a gente, dá todo o suporte para o cirurgião dentista atender os pacientes críticos que estão hospitalizados em unidade de internação, unidade de terapia intensiva. Então, a minha proposta com essa palestra é passar para vocês tudo que a gente consegue. Eu sou uma, como que eu vou te dizer? Eu sou uma fã número 1 do SUS, tá? Gosto muito, atuo no SUS com orgulho. E com ele tudo é capaz. Quando não acontece, eu posso dizer para vocês que é falta de uma boa coordenação. Porque tendo uma boa coordenação, o SUS dá todos os recursos para a gente atender todos os usuários, tá? A odontologia hospitalar no SUS é um componente essencial para a garantia da integralidade da atenção à saúde. Ela promove a recuperação e a reabilitação da saúde bucal de pacientes internados e contribui para a melhoria da qualidade de vida e redução de custos no sistema de saúde. Aqui já diz tudo. Assim, a odontologia hospitalar, ela está e deve estar inserida no SUS. Porque o paciente internado, ele precisa ser atendido. E a saúde bucal, ela está inserida dentro da saúde sistêmica do paciente. O que vai ser de um paciente internado dentro de uma unidade hospitalar só para curar uma diabetes, fazer uma cirurgia, e se ele tiver bactéria na boca, como que vai ficar esse paciente? Então, mais para frente, durante os casos clínicos que eu vou apresentar, isso só vai enfatizar o que eu estou dizendo, a importância da odontologia hospitalar. Pode passar. E eu vou começar a palestra explanando sobre os fundamentos legais e estruturais que existem e que respaldam a atuação da odontologia hospitalar, discutindo a sua inclusão como componente essencial, porque o paciente dentro de uma unidade hospitalar, ele precisa de segurança e de qualidade. E a gente tem esse respaldo, junto com o SUS e com tudo que já existe e que a gente não consegue ver, porque está tão claro. E a gente pode sim, a gente deve pedir todo esse suporte que o SUS e o Ministério da Saúde dá para a gente. Só para exemplificar, esse paciente que eu estou atendendo, fazendo laser terapia, ele está recebendo uma quimioterapia e no hospital, que eu falei que eu atuo, a gente está fazendo ali o protocolo de prevenção com laser terapia para pacientes para mucosite oral. Então lá a gente atua, tem todo um protocolo, dependendo do tipo de quimioterapia, a gente faz todo esse tratamento também com a laser terapia, tá? Além também de atender esse paciente em ambulatório. Não é todo hospital que a gente consegue atuar a odontologia hospitalar, além de estar na unidade de terapia intensiva, unidade de internação, como ambulatório. Lá eu tenho esse privilégio de ter um ambulatório que eu consigo levar os pacientes para fazer esse tipo de tratamento. Mas a gente consegue muita coisa, mesmo não tendo ambulatório, fazer os atendimentos beira-leito, tá? Pode passar. Um dos recursos que a gente tem, que é o básico do nosso ministério, é a Constituição Federal. Ela estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo o acesso universal e igualitário às ações de serviços de saúde,
E o que é a odontologia hospitalar? É um serviço de saúde. Então, a Constituição, ela já está dando recurso para a gente enfatizar que a odontologia hospitalar tem que existir e deve existir. E fundamenta a integralidade da atenção, que inclui cuidado com a saúde bucal em todos os níveis de atenção, inclusive hospitalar, que é a atenção terciária. Porque muito se fala na atenção primária dentro dos cuidados do SUS, mas a atenção terciária agora está se fazendo presente com a odontologia hospitalar. Pode passar. E o que é integralidade? No cuidado de saúde, refere-se à abordagem que considera o indivíduo como um todo. Está aí a nossa importância, a importância do dentista dentro da unidade hospitalar, levando em conta suas necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais, e não apenas o problema de saúde específico. Então, um paciente, ele interna por um problema oncológico, por um problema de diabetes, um paciente até mesmo de ortopedia, de transplante, ele não vai ter um cuidado com a saúde oral, ele está dentro de uma unidade hospitalar. Então, ele precisa ter a integralidade, que já diz a nossa Constituição. Então, a gente precisa ter a odontologia hospitalar também. Pode passar. E isso só fortalece o SUS. Eu estou aqui enfatizando no começo da palestra, eu sei que é um pouco chato ficar falando de SUS, de integralidade, equidade, mas isso tudo é o que a gente pode usar no nosso dia a dia, a gente entrando dentro de um hospital. A gente tem que usar o SUS. E eu só vou abrir um parênteses aqui para dizer, quando eu comecei a odontologia hospitalar, dentro de um hospital, existia a odontologia. Esse exemplo que eu vou dar é o Hospital Federal Cardoso Fontes. Eu entrei lá e existia uma odontologia, mas era uma odontologia só de ambulatório. O paciente vinha, fazia o atendimento, os pacientes com necessidades especiais, ia para centro cirúrgico, mas e os pacientes que faziam uso daquele hospital, de unidade de internação, do CTI, eles não tinham a odontologia. E quando eu consegui entrar nesse hospital, eu comecei sozinha entrar dentro do CTI e começar os atendimentos. Não foi fácil, não é fácil. As pessoas te olham estranho, a enfermagem vai olhar para você e vai te dizer: nossa, você vai estar vindo aqui para me dar mais trabalho? O que essa dentista está fazendo aqui? Aí o médico olha para você como se você não tivesse conhecimento para tratar aquele paciente crítico que está internado. E o que a gente deve fazer para isso? A gente tem que se capacitar, a gente tem que se igualar, que os nossos conhecimentos são, sim, são pertinentes junto com o médico de tratar aquele paciente. Então, eu fui aos poucos mostrando a minha necessidade dentro daquele setor. E como que a gente se faz presente dentro de um setor? A gente tem que fazer indicador, a gente tem que mostrar os nossos números, a gente chega lá sem nada, mas se a gente não tiver um protocolo, um indicador, mostrar os nossos números, a gente não consegue nada dentro de uma unidade hospitalar. E o que tem dentro de um hospital? A educação permanente, a CCIH, o núcleo de segurança e qualidade do paciente. Então, são setores que vão te dar suporte para você poder criar protocolos, metas. Então, através disso, eu consegui mostrar o meu trabalho dentro dessa unidade e cresci como profissional lá dentro. Eu fui inserida dentro do núcleo de segurança e qualidade do paciente. Hoje eu faço parte da SOBRASP, que é a Sociedade Brasileira de Qualidade e Segurança do Paciente, num núcleo restrito de dentistas de todo o Brasil. Somos 10, fazemos um grupo temático. Então, lá atrás, quando eu comecei, sem ninguém me conhecer, dentro desse hospital, que ninguém sabia o que era odontologia hospitalar, e eu comecei a crescer e mostrar o que a gente é capaz. Então, se qualifique, estude, se capacite e não tenha medo, tá?
tá? Pode passar. O Brasil Sorridente, que é um projeto belíssimo que a gente tem dentro do SUS, também é um suporte que enfatiza a necessidade da odontologia hospitalar, porque ele propõe a ampliação do acesso à saúde bucal em todos os níveis de atenção. Odontologia hospitalar, nível terciário. Então, a gente tem o Brasil Sorridente também como um recurso de apoio para a gente. O Programa Nacional de Segurança do Paciente, com essa portaria, quais são os números, né? O que leva a ter uma segurança do paciente? Dentro dessa portaria, se faz presente a odontologia na segurança do paciente, que é assegurar a ele a prevenção da cavidade oral. Então, a gente também está inserida nessa portaria, porque a higiene bucal hospitalar, ela é reconhecida como uma estratégia eficaz na prevenção de pneumonias e outras infecções hospitalares, com a participação direta do cirurgião dentista. Depois, mais para frente, eu vou falar como que a gente foi inserido, que a princípio não era a odontologia, tá? Que fazia essa meta de segurança. Portarias ministeriais da rede de atenção às urgências e cuidados especiais, e aí é essa integração, né, das redes de atenção a urgências e a rede de cuidados a pessoas com deficiência, que inclui um atendimento odontológico especializado como componente de linha de cuidado. A gente tem que estar presente a esses pacientes com necessidades especiais e a urgência. O dentista, ele se fazia muito presente como o bucomaxilo. O bucomaxilo, ele era uma presença certa dentro de hospital por conta de trauma de face. E a odontologia hospitalar veio chegando depois e tomou força na Covid. E eles viram o quanto era importante um dentista dentro da unidade de terapia intensiva. Eu tive, posso dizer, a oportunidade, né, de estar dentro de uma UTI no período da Covid, e tinham outras pessoas que trabalhavam comigo, mas e assim que veio a Covid, falou, não, eu não vou mais ao CTI. Aí eu falei, mas como assim? A gente faz parte da odontologia hospitalar do CTI. Não, mas eu não vou, eu tenho medo, eu tenho filho. Eu falei, mas eu também tenho filho. Mas se a gente se faz presente no dia a dia, agora a gente tem que se fazer presente mais ainda. E, inclusive, a chefia que eu tive naquele momento falou, não, você não precisa ir. E aí eu falei, não, eu preciso ir. É um trabalho. Como que o dentista vai se fazer presente na equipe multidisciplinar, aí acontece Covid e aí a gente não vai estar lá? A gente não faz parte da equipe multidisciplinar de uma unidade de terapia intensiva? Aí imagina um médico, um enfermeiro falar, não, com Covid eu não faço. E aí eu enfrentei mais esse desafio e me fiz presente, atendi os pacientes, fiz os procedimentos necessários, fiz extração e outras coisas mais que eles precisavam. Bom, aqui também eu vou falar um pouquinho porque os pacientes com necessidades especiais e doenças raras são pacientes que enfrentam desafios significativos, incluindo diagnóstico tardio, falta de tratamento adequado e dificuldades de acesso a cuidados especializados. Por que isso? Esses pacientes, eles têm internações longas e quando eles têm uma alta hospitalar, são pacientes que ficam muito tempo internados e se não tiver um acesso da odontologia hospitalar durante a internação deles, como que ele vai fazer? Como que esses pacientes com doenças raras, que não são vistos regularmente, não existem locais, não existem centros de atendimento especializados para esses pacientes, e a odontologia hospitalar, ela se faz presente e necessária para atender esses pacientes, porque dentro do hospital, eles internados, ali a gente pode, junto com os médicos, pedir exame, levar para centro cirúrgico, fazer os procedimentos necessários. Às vezes eles precisam
fazer todo um preparo, precisa de sangue para poder fazer uma transfusão, para a gente poder fazer um procedimento. Então, é necessário a odontologia hospitalar para poder atuar sobre esses pacientes, tá? E esses pacientes são carentes de atendimento. Eu tenho relatos de responsáveis e pais que chegam até a mim e falam: eu procuro um serviço, até um serviço especializado, e quando chega o dentista fala: não, eu não sou capacitado, eu não sei atender esse tipo de paciente. Então, assim, é triste, sabe? É bem triste mesmo esse descaso que a gente tem. Infelizmente, as pessoas não se especializam, não se capacitam para poder ter atendimento desses pacientes. Então, a odontologia hospitalar é muito importante, se faz muito importante para esses pacientes. Sabe? Nós do Mato Grosso, nós já implantamos desde 1996, se não me engano, 94 ou 96 foi implantado, que era o CAOP, que era o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. As cirurgias eram encaminhadas para Bauru, depois a gente descentralizou para Cáceres, na região do Mato Grosso, e hoje nós temos um centro junto com apoio com o Hospital do Câncer, que daí é realizada as cirurgias, mas temos um centro de atendimento que dá para o que você buscar, acho que você deve ter já falado, a Norma já deu, nós somos um dos primeiros do Brasil a fazer eu era PhD na época e todos os profissionais da saúde bucal fizemos o curso de especialidade atendimento a paciente especial. E era uma especialização para quem tinha nível superior e para o técnico era tipo um curso em extensão. Então fomos preparados para esse tipo. Então nós já começamos naquela época e graças a Deus hoje tem implantado dentro do estado do Mato Grosso. Fico feliz de saber. Mas isso foi uma iniciativa da política pública? Foi pelo SUS, é o Sistema Único de Saúde, que foi implantado dentro de um centro de reabilitação, que era do Aquino Correia. Ah, maravilha. Que é reabilitar, então você reabilitava com multiprofissionais, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, vários profissionais. Não, excelente, é tudo que esses pacientes precisam, né? Então, assim, a gente precisa correr atrás, precisa trabalhar e para a gente poder ter essa oportunidade, né, de uma política pública, poder ver com outros olhos e ter um financiamento e investir. Manter, né? Porque hoje, como eu estou aposentada, não sei como que está andando, mas quando eu deixei, estava assim que eu aposentei, estava tudo bem. Mas é importante isso, principalmente o número dos PNE, né, que está aumentando, os deficientes físicos, que a gente sabe que vem várias doenças agregadas, mental, física, né, do dia a dia. Sim, e tem algumas necessidades específicas na cavidade oral também. Isso é muito importante. E como que está essa integração? Você colocou o profissional, é só o odontólogo, os dentistas, ou está incluído os TSDs e os ACDs, o ASDs? Então, aqui no, que eu falo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, onde atuo, a gente infelizmente não tem no SUS um fortalecimento dos auxiliares, dos técnicos de saúde bucal, infelizmente. E ajudar muito. Sim. Geralmente eles colocam a enfermagem que já atua, que não tem nada a ver, e aí coloca para a odontologia, né? Para essa especialidade, assim. A gente não tem ainda isso forte aqui no Rio de Janeiro, não, tá? Que seria ótimo, poderia ajudar muito, até em centro cirúrgico, quando a gente vai. Então, somos dentistas e a enfermagem do centro cirúrgico. Assim, a gente realmente não tem uma mão de obra especializada de auxiliar e técnico de saúde bucal. Porque necessita como instrumentadora, porque Sim. Eu, como técnica de enfermagem, eu sei muito bem instrumentação cirúrgica,
nós sabemos que essa limitação de médico não tem nada a ver com cirurgião dentista, então realmente... Sim, sim. É um ponto também que precisa mudar, assim. O dentista está realmente sozinho, assim, a gente não tem a nossa equipe. O que a gente consegue ainda há pouco são os dentistas inseridos na odontologia hospitalar, mas os auxiliares e técnicos a gente realmente no Rio de Janeiro não tem. De repente, vamos pegar um modelo lá, trazer e falar, sim, o SUS lá tem, aqui não. Sim, e a gente precisa trabalhar e mostrar, e aí que eu falo a importância dos números, de protocolos, de metas, que através disso a gente pode solicitar e pedir alguma coisa ao SUS, né? Um financiamento, um recurso de mão de obra e mostrar a importância. Elaborar projetos que daí sim. Mas que bom, fiquei feliz em saber. Tá. A Política Nacional de Humanização também enfatiza a odontologia hospitalar porque ela contribui para o conforto, alívio de dor e prevenção de sofrimento dos pacientes hospitalizados. Às vezes o paciente interna por um outro motivo e chega com uma gengiva inflamada, um dente doendo, uma extração necessária. Então, a gente também atua na humanização da assistência, né? Ouvindo o paciente, respeitando o paciente. Eu vou colocar aqui alguns marcos históricos também da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, que aos poucos também enfatizou a importância da odontologia. O caminho é difícil e eu acho que a gente ainda tem que lutar muito, mostrar muitos projetos, seguir alguns que já existem. Então aqui eu coloquei desde 2000 algumas portarias, o Brasil Sorridente que eu já havia falado, as normas para urgência e emergência, isso tudo foi pontuando a odontologia, pontuando a importância do dentista dentro do hospital. A portaria de segurança do paciente, a resolução do CFO, a lei 2023, 2024, que foi mais atuante mesmo, assim, a saúde bucal dentro do nosso governo. Pode passar. Mas o que deixou realmente a gente, assim, mais feliz, mais reconhecido, realmente foi a resolução do CFO, que reconheceu a odontologia hospitalar como especialização. A gente atuava. No começo, nada, a gente não tinha nada, depois virou uma habilitação e aí com a luta, a gente agora é reconhecido como uma especialização. Então isso deu um suporte maior para a atuação. A odontologia hospitalar é uma área emergente que deve ser integrada ao SUS, representa um avanço no cuidado multiprofissional e humanizado, atendendo pacientes graves, críticos e em risco, promovendo a saúde bucal e sistêmica. E quando a gente atua na cavidade oral, a gente está atuando em toda a saúde sistêmica do paciente. E realmente é uma parte, né, da odontologia que vem crescendo e que eu acredito que vai crescer mais. Pode passar. Aí, pode passar novamente. Aqui está ilustrando no centro cirúrgico, a laser terapia, a toxina, que eu vou falar mais adiante. Pode passar. Então, a necessidade da odontologia hospitalar no SUS se faz presente e é necessária. É uma extensão lógica dos princípios do SUS e responde à necessidade de um cuidado integral e seguro aos pacientes. É uma especialidade voltada para o atendimento dos pacientes em ambiente hospitalar, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas bucais que interferem no estado geral do paciente. Quando eu vou fazer visita nos pacientes que não estão intubados, que eles estão em ar ambiente, e aí eu me coloco como dentista, tem um espanto sim, mas dentista, não, eu não estou com dor de dente, não, eu tenho meu dentista particular. Assim, eles não conseguem ter ainda a visão do que é um dentista dentro da unidade hospitalar. A gente está ali para prevenir uma infecção,
para ver se tem algum efeito colateral do problema sistêmico dele, por que ele está internado. A gente está ali para um cuidado, a gente não está ali. Claro que às vezes a gente vai colocar uma restauração provisória, mas a gente não está ali para fazer um tratamento. Então, quando se fala em dentista, ainda tem aquela visão do dentista no consultório, de um tratamento,